Olá, nesse vídeo então nós vamos ver a convergência da série de potências. Então nós dizemos que uma série de potências converge se esse limite existir. Esse limite existir aqui nada mais é do que dizer que o limite da sequência das somas parciais existe, aquelas sequências das somas parciais que nós construímos no tópico anterior. Então, o que que a gente tem aqui, né? Uma soma até um certo n e você passava o limite nessa soma. Então, era exatamente aquelas somas parciais que a gente fazia. É assim que ela converge. Muito bem. Então, aqui, olha, o que que a gente diz? Eu posso escrever uma função como uma série de potências. Essa igualdade aqui só faz sentido nos valores onde essa série converge, nos valores de x onde essa série converge. Esses valores de x, o conjunto formado por esses valores, a gente chama de intervalo de convergência. E o número r, tal que essa desigualdade ocorre, a gente chama de raio de convergência. Para analisar esse intervalo de convergência, a gente vai usar basicamente o teste da razão. Eventualmente, a gente pode usar o teste da raiz também. Aqui vamos ficar no teste da razão por enquanto. Então, o que que a gente faz? Eu vou aqui, só para facilitar as nossas contas, eu vou tomar o x0 igual a zero. Depois é só generalizar, toma um x0 qualquer, vale do mesmo jeito tudo que eu estou fazendo aqui. E aí nós vamos analisar. Então, eu vou aplicar o teste da razão, passando o limite. Aí, como esse x pode ser positivo, negativo, a gente vai passar o limite no módulo. Passar o limite no módulo. Então, nós temos a nossa série, eu estou tomando x0 igual a zero, então a nossa série é do tipo Cn x elevado a n, com n variando de zero até infinito. No teste da razão, a gente fazia o limite de an mais 1 sobre an. Então, no nosso caso aqui, o an mais 1 seria todo esse elemento aqui, né? Todo esse termo. Então, ficaria Cn mais 1 x elevado a n mais 1. Todo lugar que tem n, eu vou colocar n mais 1 sobre Cn x elevado a n. Fazer o limite desse módulo com n tendendo a infinito. E aí a gente tem que resolver esse limite. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu posso escrever que isso é o limite. Então, aqui fica o módulo. Cn mais 1 sobre Cn. Aqui nós podemos escrever x elevado a n vezes x sobre x elevado a n, com n tendendo a infinito. Simplifica esse x elevado a n. E aí, o x não depende de n, a gente pode tirar do limite. Lembrando que o x pode ser positivo, negativo, então eu vou deixá-lo assim, em módulo, vezes o limite do módulo de Cn mais 1 sobre Cn, com n tendendo a infinito. A gente tem que resolver esse limite. Nós temos, como eu estou usando o teste da razão, nós temos informações sobre a série pelo teste da razão. Se esse limite aqui, se essa expressão aqui for menor do que 1 ou se ela for maior do que 1. Então, o que que a gente sabe daqui? Olha, nós sabemos que essa expressão aqui, né, vou até grifar, olha, essa expressão aqui, nós sabemos que se for menor que 1, a série converge, a nossa série em questão aqui. E se for maior que 1, nós temos que a série diverge. Nós temos essa informação do teste. Bom, muito bem, então a gente vai resolver esse limite aqui. A gente tem três possibilidades de solução para esse limite, né? Dado que Cn mais 1, Cn aqui são genéricos quaisquer aí. Então, a gente pode, vamos fazer o seguinte, vou escrever aqui, ó. Temos três possibilidades para
o limite de módulo de Cn mais 1 sobre Cn. Isso aqui é n mais 1 índice, tá, gente? Vou colocar esse 1 aqui um pouquinho menor. Cn mais 1 sobre Cn. Com n tendendo a infinito. Quais são as possibilidades que nós temos para esse limite? Esse limite, ele pode ser zero, ele pode ser infinito, ou ainda ele pode ser um número real m diferente de zero. Então, nós temos essas três possibilidades. Então, daqui nós temos que o módulo de x vezes esse limite de Cn mais 1 sobre Cn, com n tendendo a infinito, ele pode ser, de acordo com as possibilidades que nós temos do limite, ele pode ser módulo de x vezes zero, né, que é o resultado do limite, que nesse caso aqui vai dar zero, qualquer que seja o x. E zero é sempre menor do que 1. Então, nesse caso aqui, no caso em que esse limite der zero, a nossa série de potências que nós estamos estudando, no caso aqui em torno do zero, ela vai convergir para todo x real, que é sempre menor que 1, satisfaz sempre ali o teste da razão para convergência. Muito bem. Aqui, olha, nesse caso, então a gente pode dizer, vou colocar de outra cor aqui, ó. Nós podemos dizer que o intervalo de convergência, nesse caso, são todos os reais, dado que ela converge para todo R, e o raio de convergência, nesse caso, é infinito. Ok, agora a outra possibilidade, que é o limite dar infinito. Se o limite der infinito, nós temos o caso módulo de x vezes infinito, que é infinito se o x for diferente de zero, porque se o x for zero, dá uma indeterminação. Mas vamos pensar uma coisa, olha, se o x for zero, a série que você está estudando é essa daqui. Se o x for zero, dá uma soma infinita de zeros. Uma soma de zeros vai dar zero, então no zero ela sempre vai convergir. Então a gente tira esse caso do zero. Toma ali o x diferente de zero. Aqui eu não preciso pensar nisso, porque como ela converge para todo mundo, converge também no zero, então não precisei. Mas aqui a gente tira o zero e aí esse produto dá infinito. Infinito, por sua vez, obviamente, é maior do que 1. Daqui nós temos que a nossa série vai divergir, e no caso ela vai divergir para todo x pertencente aos reais, com exceção do zero, no zero converge. E aí, para esse caso, nós temos que o intervalo de convergência. Então, o que está acontecendo? Ela está zerando, desculpa, ela está convergindo somente quando o x for zero. Então, o intervalo de convergência é só o zero. É só no zero que converge, no resto todo diverge. E o raio de convergência, como é um ponto só, então o raio é zero. Nós temos essa situação. E a última, que é módulo de x vezes m. Deixa eu ver se cabe aqui, aí eu continuo na outra tela. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Nós temos aqui módulo de x vezes m. Então, o que a gente sabe? Esse m é um número real diferente de zero. Então, ele vai ser menor que 1, né? Isso implica que módulo de x é menor que 1 sobre m. Isso significa que x está entre menos 1 sobre m e 1 sobre m. E para esse caso aqui, nós temos que a série Cn, xn converge. Então, para valores
tal que o módulo de x é menor que 1 sobre m, a série converge. Se módulo de x for maior que 1 sobre m, ela vai divergir. Vamos escrever isso daqui, aqui, olha. Se o módulo de x for maior que 1 sobre m, então a série Cnx elevado a n diverge. Os extremos a gente tem que analisar separadamente, porque os extremos desse intervalo são menos 1 sobre m e 1 sobre m. Se você substituir o x por menos 1 sobre m ou 1 sobre m, o seu limite, usando o teste da razão, vai dar 1. E a gente viu que, se for 1, nada se pode concluir pelo teste da razão. Então, eu tenho que fazer separadamente para os extremos do intervalo. A gente faz isso. Então, vou escrever aqui, ó, nos extremos, menos 1 sobre m e 1 sobre m do intervalo que nós estamos estudando, a gente tem que fazer análise separadamente. Então, temos que fazer a análise separadamente. Na hora que a gente substitui o x por menos 1 sobre m e 1 sobre m, vai virar uma série numérica. E aí vocês podem usar todos os testes que nós vimos anteriormente para as séries numéricas. Nesse caso aqui, nós vamos ter o intervalo de convergência. Então, a gente tem algumas possibilidades para o intervalo de convergência aqui, porque vai depender se o menos 1 sobre m e 1 sobre m entra nesse intervalo ou não. Então, a gente tem algumas possibilidades. Nenhum dos dois entram, né? Ou apenas um deles entra, menos 1 sobre m, 1 sobre m, ou menos 1 sobre m, 1 sobre m, ou ainda os dois entram, menos 1 sobre m e 1 sobre m. Esse seria o intervalo, uma das possibilidades para o intervalo de convergência. E o raio de convergência, então, como que foi definido, né? O raio de convergência é tal que x menos x0, módulo de x menos x0 é menor do que r. Nós temos aqui que módulo de x, aqui, módulo de x é menor que 1 sobre m. Então, o raio de convergência é 1 sobre m. Eu tenho aqui que o raio é 1 sobre m, que seria essa situação aqui. Eu tenho menos 1 sobre m e 1 sobre m está aqui em torno do zero. Esse é o nosso x0. O raio seria essa medida aqui, né, que é 1 sobre m. Então, esse é o nosso raio de convergência. Ok, então vamos fazer agora um exemplo. Vamos fazer um de cada, um que dá zero, um que dá infinito, um que dá um valor real, para a gente poder fazer essa análise. Então, nós temos aqui exemplos. Vamos fazer o seguinte: analise o intervalo de convergência e o raio de convergência das séries de potências abaixo. Então, primeiro, vamos pegar uma série aqui. Peguei essa daqui, x elevado a n sobre n fatorial, com n variando de zero até infinito. Eu quero encontrar o intervalo de convergência e o raio de convergência dessa série. O que a gente tem que fazer? Usar o teste da razão. Então, eu vou passar o limite no módulo desse termo aqui. Então, seria o nosso AN mais 1 sobre AN, né? Tudo isso daqui é o nosso AN. Então, vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. E aqui no denominador, x elevado a n sobre
n fatorial, com n tendendo a infinito. Tem que resolver esse limite. Aí a gente resolve o limite, então nós temos limite, já vou abrir aqui, x elevado a n vezes x, vezes n fatorial, sobre n mais 1 fatorial, nós podemos escrever como sendo n mais 1 vezes n fatorial, que a gente já vai enxergando e simplificando, né? Vezes x elevado a n, com n tendendo a infinito. Então, eu consigo simplificar o x elevado a n, eu consigo simplificar o n fatorial. O x, eu não sei se ele é positivo ou negativo, ele pode ser positivo ou negativo, então eu tenho que tirar com o módulo do limite, não depende de n, por isso que eu posso tirar do limite. E aí, aqui no numerador sobrou 1, que é positivo, não precisa do módulo, sobre n mais 1, que é positivo, dado que o n começa do zero, então também não precisa do módulo, com n tendendo a infinito. Nós temos essa situação. Esse limite aqui, quando n tende a infinito, é zero. Então, nós temos módulo de x vezes zero, que era aquela primeira situação. Logo, esse limite aqui dá zero, que por sua vez é sempre menor do que 1. Então, nós temos que essa série aqui converge para todo x real. Então, daqui nós temos, pelo teste da razão, né? Logo, a série converge para todo x real. Então, nós temos que o intervalo de convergência são os reais, era aquele nosso primeiro caso, e o raio de convergência é infinito. O que significa isso? Que essa série aqui, ela é gerada por uma função para qualquer valor de x na reta. E a gente já deduziu quem era essa série aqui, a gente já escreveu a função cuja a série que representa essa função, como uma série de potências, era essa série aqui, que no caso era a função e elevado a x, nós deduzimos isso. Então, para todo x real, e elevado a x pode ser escrito como essa série de potências. Ela é uma função, ela é gerada por uma função em toda a reta. É isso que a gente tira daqui. Segundo exemplo, vamos pegar agora essa série aqui, menos 1 elevado a n, x elevado a n sobre n mais 1, com n variando de 0 a infinito. E aí eu quero encontrar o intervalo de convergência e o raio de convergência. Então, mesma coisa, vamos usar o teste da razão. Então, eu vou fazer o limite. Aí vamos lá, como é que fica isso? Menos 1 elevado a n mais 1, x elevado a n mais 1, sobre n mais 1, que é n mais 2, sobre, aí, menos 1 elevado a n, x elevado a n, sobre n mais 1, com n tendendo a infinito. Isso é o limite. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Menos 1 elevado a n mais 1, ou é menos 1 ou é 1, mas como está em módulo, então vai dar sempre 1. Então, aqui eu tenho x elevado a n, já vou abrir, vezes x, vezes n mais 1, sobre, aqui eu tenho n mais 2, já vou deixar aqui para ficar mais ou menos organizado. Menos 1 elevado a n também, mesma história, ou é menos 1 ou é 1, mas como está em módulo vai dar sempre 1, então vou deixar 1, e aqui fica x elevado a n, com n tendendo a infinito. Então, a gente consegue simplificar o x elevado a n, o x não depende de n, pode ser positivo, pode ser negativo, vou tirar do limite em módulo, e aqui eu tenho limite de n mais 1 sobre n mais 2, que não precisa do módulo, dado que o n começa do zero. Então, é sempre positivo, com n tendendo a infinito. Isso vai dar
esse limite, a gente pode usar a ordem de crescimento. Olha, crescimento linear, crescimento linear. Então, quem mandava lá era o coeficiente angular, né, do crescimento linear. Logo, esse limite é 1. Vai dar módulo de x vezes 1, que é módulo de x. O que, que eu preciso que aconteça com esse limite para que essa série convirja? Ele tem que ser menor do que 1. Então, módulo de x menor que 1. Isso significa que o x está entre -1 e 1. Então, nesse intervalo, eu sei que essa série converge. Nos extremos, a gente não sabe o que acontece, porque se eu substituir o -1 aqui no lugar do x, né, vai dar 1. Então, o limite dá 1, nada se pode concluir. E se for 1 também, o limite vai dar 1, que aqui fica 1 vezes 1, nada se pode concluir. Então, tem que fazer os extremos separados. Aí, nós vamos fazer para x igual a -1. Quando você faz isso, você vai transformar a sua série de potências numa série numérica. E aí você consegue usar todos os testes vistos anteriormente para verificar se essa série converge ou não. Então, nós vamos substituir o x por -1, no caso fica -1 elevado a n vezes -1 elevado a n, tá certo? No lugar do x eu coloquei o -1, sobre n mais 1, com n variando de 0 até infinito. Isso vai me dar o somatório. Então, aqui fica -1 elevado a n mais n. Então, é -1 elevado a 2n sobre n mais 1, com n variando de 0 até infinito. -1 elevado a 2n é -1 elevado a um número par. Então, isso vai dar sempre 1. Logo, nós temos que isso é o somatório de 1 sobre n mais 1, com n variando de 0 até infinito. E aí, olha só, virou uma série numérica. E eu vou usar os testes vistos anteriormente, vocês usam o que vocês quiserem aqui, né, o que vocês enxergarem, para verificar se essa série converge ou não. O teste que me vem à cabeça aqui é o limite de comparação, para comparar com 1 sobre n, que a gente já sabe que diverge, é uma série fácil de comparar, né? Então, eu usaria esse. Aí, eu vou fazer o seguinte, tomo a série 1 sobre n, essa série aqui eu sei que diverge, série harmônica ou diverge pelo teste da série P, eu sei que ela diverge. E aí, eu vou usar o teste limite comparação, que seria calcular o limite. Então, como que era o teste limite de comparação? Vamos lembrar. Esse termo nosso aqui seria o nosso AN. A gente tinha que fazer o limite de AN sobre BN, lembra? Então, a gente tinha aqui, ó, esse seria o nosso AN. E esse daqui seria o nosso BN, que foi a série que nós escolhemos para comparar. Então, eu tenho que fazer o limite de AN sobre BN. AN sobre BN, com n tendendo a infinito. Esse limite ele tinha que ser diferente de zero e finito. Se acontecesse isso, a gente concluía que as duas séries, a que nós pegamos para comparar e a que nós estamos analisando, têm o mesmo comportamento. Então, ficaria limite, o AN é 1 sobre n mais 1, o BN é 1 sobre n, com n tendendo a infinito, que vai nos dar limite de n sobre n mais 1, com n tendendo a infinito, que é igual a 1, que por sua vez é finito e é diferente de zero. Então, as séries têm o mesmo comportamento. Que séries? A série do BN e a série do AN. Como o BN diverge, então a gente conclui que essa daqui que tem o AN diverge. Então, daqui nós tiramos logo a série 1 sobre n mais 1, com n variando, era de zero, né, gente? Isso, com n variando de 0
Então, deixa eu só arrumar aqui, com n variando de 0 até infinito, diverge, tá? Pelo teste limite de comparação que nós usamos aqui. Ou seja, esse intervalo é aberto no x igual a menos 1. Agora, a gente tem que testar para o x igual a 1. Então, vamos lá. Para x igual a 1. Então, a gente vai substituir na série. Como que era a nossa série? Menos 1 elevado a n, aí vezes x elevado a n, no nosso caso agora x é 1, 1 elevado a n, sobre, então era menos 1 elevado a n, x elevado a n, sobre n mais 1. Então, aqui sobre n mais 1, com n variando de 0 até infinito. Isso vai nos dar, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Somatório, aqui 1 elevado a n é 1, né? Então, fica menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n mais 1, com n variando de 0 até infinito. Essa é uma série alternada. A gente pode tentar usar a convergência absoluta, desse passo o modo, se ela converge absolutamente, a gente mostrou que ela converge, ou a gente pode usar o teste das séries alternadas. Usar a convergência absoluta aqui não ajuda, porque se você passar o módulo, a gente vai cair exatamente na que a gente acabou de fazer, que era 1 sobre n mais 1, que a gente viu que diverge. Então, a gente não chega a lugar nenhum. Vamos direto, então, usar o teste das séries alternadas. O que dizia o teste das séries alternadas? Então, aqui, ó, usar o teste das séries alternadas. O que tinha que acontecer? Esse termo aqui tinha que ser sempre positivo. Está acontecendo, com n variando de 0 até infinito. Depois, a sequência formada por esses termos aqui tinha que ser decrescente. Como é que a gente mostra isso? Então, vamos lá, olha. Vou escrever as três condições, tá? 1 sobre n mais 1 é sempre positivo. 2i. A gente tinha que mostrar que a sequência 1 sobre n mais 1 é decrescente. É isso que a gente tem que fazer. A gente viu que a gente pode mostrar isso indo para R, trabalhando com a derivada, ou a gente pode construir e verificar a desigualdade, a relação de desigualdade, né? No nosso caso aqui, ó, a gente tinha que mostrar isso, ou equivalente, é a mesma coisa, a gente tem que mostrar que a n mais 1 é menor que a n. No nosso caso, a n é 1 sobre n mais 1. Está aqui. Esse é o nosso AN. E AN mais 1 é 1 sobre N mais 1 mais 1. Então, é N mais 2. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso dizer que N mais 2 é maior que N mais 1. Então, 1 sobre N mais 2 é menor que 1 sobre N mais 1. Logo, a n mais 1 é menor que a n. E o que implica que a n, que no nosso caso é a sequência formada por essa lei aqui, é decrescente. Então, está satisfeito. Está satisfeita a primeira condição, aqui. Está satisfeita a segunda condição. A terceira condição para o teste das séries alternadas era analisar o limite do AN. Então, a gente fazia limite do AN, que é 1 sobre n mais 1, com n tendendo a infinito. Esse limite tinha que dar zero, e a gente sabe que dá zero. Então, também se verificou a terceira condição. Logo, para o x igual a 1, na hora que você substitui o x igual a 1 na série, a série numérica que você conseguiu ali converge. Então, daqui nós temos que a série, logo, a série converge.
né? Converge se o x lá for 1. Disso tudo, o que, que nós concluímos então? O intervalo de convergência, então nós mostramos que ela converge entre menos 1 e 1, converge no 1 e diverge no menos 1. Então, é um intervalo aberto no menos 1 e fechado no 1. Esse é o intervalo de convergência. O raio de convergência, então, o raio de convergência é tal que o módulo de x menos zero, que está a nossa série, ela está em torno do zero, então módulo de x menos zero é menor do que o raio, no caso ali era 1, né, que seria isso aqui. Ó. A gente está fazendo em torno do zero, eu tenho o menos 1 e o 1, esse daqui é o meu raio de convergência, né, que é 1. Então, nós temos que o raio de convergência é 1. E aí, a análise que nós fizemos aqui foi a seguinte. Aqui, no 1, ela converge, né? Aqui não converge. Então, eu posso dizer que essa série converge aqui, incluindo no 1. Aí, depois aqui, para valores maiores do que 1, ela diverge. E aqui, para valores menores que menos 1, incluindo o menos 1, ela também diverge. A gente tem esse comportamento da série. O que quer dizer isso? Essa série que nós estamos estudando, essa daqui, olha, então, essa série que nós estamos estudando, ela é gerada por uma função, mas ela é gerada por uma função somente naquele intervalo de convergência, aberto no menos 1, fechado no 1. Então, tem uma função que pode ser escrita como essa série de potência em I, né? Então, a gente pode dizer que ela é gerada por uma f em I, que é aquele intervalo que nós encontramos, o intervalo de convergência, aberto no menos 1, fechado no 1. Nos outros pontos, não faz sentido. Não tem uma função que é escrita como essa série de potências. Tá bem? Então, esse é o segundo exemplo. Agora, vamos fazer mais um, então. Terceiro. Aqui eu vou pegar essa série aqui. N fatorial x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Então, a gente quer o intervalo de convergência e o raio de convergência. Vamos lá, é sempre a mesma história. Limite do módulo de n mais 1 fatorial x elevado a n mais 1 sobre n fatorial x elevado a n, com n tendendo a infinito. Isso vai dar limite, então, o que a gente pode fazer aqui? Posso abrir esse módulo, fica n mais 1 vezes n fatorial, x elevado a n vezes x sobre n fatorial x elevado a n, com n tendendo a infinito. Simplifico x elevado a n, falei uma coisa, cortei outra, né, gente? Simplifico o n fatorial, simplifico x elevado a n, x não depende de n, eu tiro do limite em módulo. Aqui fica limite de n mais 1 com n tendendo a infinito. Então, esse limite aqui dá infinito, né? Então, para o x diferente de zero, vai dar infinito. Se o x for zero, dá indeterminação. Mas se o x for zero, a gente tem aqui uma soma de zeros, ela vai convergir se o x for zero. Então, não vamos nos preocupar com o zero. Vamos tomar o x diferente de zero. Esse limite dá infinito, que por sua vez é sempre maior do que 1. Então, nós temos que essa série
diverge. E ela diverge para todo x real, né? Diverge para todo x real, exceto no zero. É isso que nós temos. Então, o nosso intervalo de convergência, nesse caso, vai ser só o zero, que é só no zero que ela converge. E o raio de convergência vai ser zero. O que significa isso? Essa série não é gerada por nenhuma função. Ela não é uma função. Não tem uma função que pode ser escrita como essa série aqui. Então, é essa informação, né, que a gente tira com o intervalo de convergência das séries de potências.